Livre-arbítrio. Será que a gente tem mesmo livre-arbítrio? Será que a gente é que escolhe a vida que a gente tem? A gente é que escolhe os parceiros que a gente tem? Será que a gente escolhe tudo na vida da gente? Até que ponto vai o nosso livre-arbítrio? Eu sempre digo aqui no consultório para os meus pacientes o seguinte, a gente é o que deu para ser. A gente é o melhor, o que foi possível, o que deu para ser. Os nossos pais são o que deu para ser. A gente às vezes tem 2, 3, 4 irmãos que vivem com a mesma mãe, com o mesmo pai, e cada um vai assimilar alguma coisa e a partir do que assimilou vai ser o que deu para ser. Então o primeiro vai ser mais pesado, mais problemático, vai carregar o piano, o segundo vai ser o doente da casa, o terceiro vai ser o filho que não foi visto e por isso foi para as drogas e foi por outro caminho, o quarto vai ser o feliz, o que falou, dane-se, beleza, fui. Cada um é o que deu para ser. Então o livre-arbítrio é uma coisa muito questionável e hoje eu queria dar um exemplo sobre como a gente não tem tanto livre-arbítrio quanto pensa que tem, falando um pouquinho da relação amorosa. Como é que a gente constrói isso dentro da gente? Então vamos lá. A gente tem na vida 2 modelos, 2 caminhos. Ou o nosso pai ou a nossa mãe. A gente não tem muita escolha, na verdade. A gente tem esses 2 ícones que são os 2 modelos para a nossa vida aí. Então vamos pensar, né? Se um filho, por acaso, é filho de um pai autoritário, né? Um pai duro, rígido, difícil, um pai mandão, um pai, enfim, rígido demais, e de uma mãe mais fragilizada, mais submissa, aquelas que não tem boca para se defender, engole os sapos da vida e tudo mais. Esse filho ele tem 2 opções. E aí a alma dele vai ver com qual das 2 ele se identifica. Isso é totalmente inconsciente, ok? Então, digamos que ele resolve inconscientemente, não é resolver de livre-arbítrio, inconscientemente, ele se liga à mãe pela fragilidade da mãe. Então ele fala, puxa, minha mãe é uma sofredora, minha mãe sofre na mão do meu pai, minha mãe não é feliz. E ele vai desenvolver um jeito de ser, uma persona muito parecida com a mãe. Mais passivo, mais submisso, mais calado, né? Que aceita mais as coisas, que engole mais sapo. Porque ele se identificou com a mãe. E quando ele fez esse movimento, ele vai crescer nessa identificação e há uma grande, para não falar enorme, tendência, porque a gente tem uma tendência gigante de repetir padrões, que ele encontre uma parceira igual ao pai dele. Isso é muito comum, a gente vê o tempo todo. Digamos que esse filho se identificou com esse pai, porque ele falou, tudo que eu não quero é ser como a minha mãe. Minha mãe é muito frágil, minha mãe é muito fraca. A minha mãe, nossa, ela não tem energia para a vida. E tudo que eu não quero é ser como ela. Então a alma dele, inconscientemente, se identifica com o pai. E essa pessoa, homem ou mulher, se torna mais agressiva, mais proativa, mais detalhista, mais crítica, até mais agressiva, né? E aí o que acontece é que 90% das vezes vai buscar um parceiro igual à mãe, mais passivo, mais submisso, que vai engolir sapo e que ele vai dominar. Não que ele vai gostar desse parceiro, às vezes ele não vai gostar. Às vezes essa relação vai dar muita briga, do mesmo jeito que deu briga a relação dos pais dele. Porém, a alma dele tende a repetir esse padrão. Nós tendemos demais a repetir os padrões dos nossos pais. Se a gente foi criado num ambiente de brigas desde a infância, você escutava muita briga, muita gritaria, o tempo todo, muita agitação, e você como criança vivia, sabe, sempre sobressaltado. Quando você cresce e você vai para uma relação amorosa, a sua tendência é buscar a briga, provocar a briga,
Isso também é inconsciente, não é um livre-arbítrio seu, porque dentro da sua razão, você não quer brigar, é óbvio que não. Mas, na sua alma, a sua alma tende a fazer o quê? A buscar o status quo, aonde a sua psique se acomodou lá na infância, que é nesse movimento de briga, de discussão, de provocação, de tumulto, e aí, sem querer, do nada, a sua psique faz você olhar para um copo que está fora do lugar, e aquele copo vira um movimento de discussão que, por mais que você racionalmente não goste, traz para a sua psique um local de conforto. E ela diz assim, aqui eu sei estar, aqui eu sei como me mover, aqui eu conheço. Então a gente sempre busca o conhecido, da mesma forma que a gente faz com os modelos de relacionamento que a gente tem. Então a única forma que existe para que a gente saia desses padrões repetitivos inconscientes, que a gente chama de livre-arbítrio, que não tem nada de livre-arbítrio, é quando a gente resolve se pensar, é quando a gente resolve olhar para a história dos nossos pais, é quando a gente resolve realmente ver o que eu tenho dessa mãe, o que eu tenho desse pai, e o que eu quero consertar em mim. Não porque eu vou criticar o meu pai e a minha mãe, porque eles são errados, nada disso, mas o que eu quero a partir de agora não trazer mais comigo. Esse hábito de ter um toque com limpeza, de ter um toque com organização, essa ansiedade que a minha mãe tem, que é na lua, que eu tenho igual, esse vício que meu pai tem, que eu não quero mais carregar comigo por fidelidade a ele, esse padrão de relacionamento que os meus pais têm, que eu estou reproduzindo igualzinho na minha vida, eu não quero mais. Aí, quando você decide isso, você está começando a exercitar seu livre-arbítrio. Só que fazer isso sozinho muitas vezes é muito difícil, porque tá grudado na gente, né? É igual a gosma, tá lá grudado. Então aí entra o papel da terapia. É quando alguém te faz pensar e perceber em tempo real ou não, ou com algum delay, o que você está fazendo da sua vida e o que você está fazendo como reprodutor do seu sistema e da relação dos seus pais, e que você também está provocando na sua vida profissional, na sua vida financeira, na sua vida afetiva, e está repetindo. Então, tanto a constelação ajuda nesse sentido, como a terapia ajuda demais na sua consciência mesmo, que você tenha consciência e que você não faça mais as coisas de forma automática, sabe? Deixa fluir, não é deixar fluir é bom, mas não sem consciência. Então a terapia te traz essa, abre o olho, acorda, vamos ter consciência, você está repetindo um padrão, você está fazendo igual sua mãe que você critica tanto, você está fazendo o oposto do seu pai que você critica tanto, enfim. A terapia te faz se centrar em você, e você aí a partir de respeitar e reverenciar os pais, entender que você é filho deles e ok, tá tudo certo, mas poder ter a opção de fazer escolhas diferentes, ok? Então eu queria dizer isso para vocês, porque muita gente está levando uma vida repetitiva e não está pensando nessa vida, não está refletindo sobre essa vida. E quem não reflete, repete. É isso. Até o próximo vídeo.